Conseguir mapear a nossa história é um grande marco na nossa capacidade de enxergar, de nos enxergar como um todo, porque nós somos resultado daquilo que nós vivemos. E enquanto a gente ignora essa história, a gente ignora cada passo que a gente deu até agora, fica difícil da gente discernir o porquê de cada decisão que a gente está tomando, o porquê de cada passo, de como nós escolhemos a direção da nossa vida, de como nós construímos a nossa própria visão acerca da vida, acerca do mundo, acerca de nós mesmos, acerca da nossa família, daquilo que nos cerca. E quando a gente compreende que houveram circunstâncias, que houve um contexto, que houve algo que nos deixou marcados, que nos deixou traumatizados, a gente vai entender a necessidade de restaurar aquele lugar, de restaurar aquela memória, de restaurar aquela percepção. A grande questão da nossa vida não é exatamente o que a gente vive, mas a forma como a gente percebe o que está vivendo, a forma como a gente enxerga, né, o nosso contexto e as nossas circunstâncias. E essa visão, essa forma, né, de concepção, ela é construída, ela é formada ao longo da nossa vida, através das nossas histórias, através das nossas experiências e através daquilo que nos ensinaram, através daquilo que a gente aprendeu, né? Não aquilo que os nossos pais nos disseram, né, que era bom, que era o certo, mas através daquilo que nós vimos, tanto seja os nossos pais ou quanto qualquer tipo de figura de autoridade, né, fazendo, não aquilo que é falado, né, mas aquilo que é feito, é aquele aprendizado através do modelo. Então, a maneira, né, como nós somos criadas, o espaço, né, a epigenética, que é esse externo, né, o contexto externo a qual nós somos desenvolvidos, né, o que o nosso cérebro é desenvolvido, nosso sistema cognitivo, isso aí vai ser imprescindível, né, vai ser determinante na nossa capacidade, na nossa condição, na nossa predisposição de como que a gente vai enxergar, né, a nossa vida, de como que nós vamos enxergar a nossa história, como que nós vamos tomar as nossas decisões. E no momento em que a gente começa uma jornada para poder entender de fato como que nós somos construídos, como que nós somos gerados, a gente vai ter que se deparar com muitos momentos de traumas, com muitos momentos em que a nossa visão foi deformada, em que em que o nosso desenvolvimento foi deformado, porque somos filhos, né? Nós somos adjacentes de pessoas, né, que também foram submetidas às suas próprias histórias, né, ao seu próprio contexto e deformações, porque todo ser humano foi, e vai ser submetido a traumas, né? Nós somos filhos de traumas, né? De gerações e gerações de traumas, né? O que é um trauma? O trauma, ele é uma lesão, ele é uma marca, né, que é deixada por algum tipo de experiência, de percepção desagradável. A maior parte dos grandes traumas que nós vivemos é na primeira infância, né, nos primeiros anos de vida. E nisso consiste uma gravidade muito significativa, porque nessa idade, né, nessa fase da nossa vida, nós não temos condição cognitiva de processar as emoções desagradáveis que os traumas, né, geram, de processar aquelas marcas que ficam no nosso inconsciente, né, que saem do consciente e vão para o inconsciente ao longo dos anos e que vão sendo esquecidas, né, como uma forma de proteção. Inclusive, juntamente, né, com esse esquecimento, são aí geradas também as primeiras máscaras, as primeiras
versões de nós mesmos, de adaptação àqueles traumas, àquelas deformações. E a forma como nós percebemos os próprios traumas, ela é muito individual, porque, na verdade, desde a mais tenra idade, ela tem a ver muito mais com a forma como o indivíduo percebe do que como de fato foi infligida a ferida, né? Ou foi infligida o fato, a circunstância. Por isso que às vezes irmãos, né, que moram numa mesma casa, foram criados pelos mesmos pais, tiveram o mesmo ambiente, as mesmas oportunidades, se comportam e percebem a vida de uma maneira tão distinta. Porque às vezes a gente fica assim, não, mas meus pais fizeram tudo o que eles podiam, minha mãe foi uma boa mãe, meu pai foi um bom pai, ninguém é perfeito, todo mundo erra. E isso aí vai fazendo o quê? Vai justificando você não ter direito, né, de se sentir mal por causa daquela circunstância que você viveu. E vai fazer você continuar enterrando aqueles sentimentos, colocando um curativo na ferida que nunca sara, que nunca cessa. Um trauma nada mais é que uma marca. É como se a gente pegasse essa folha aqui, ó, em branco, lisinha, e enchesse ela de traumas, de marcas, de lesões. E aí, a gente, ao invés de ter uma folha que originalmente tinha a capacidade de ser plana, retinha, que perde a sua característica principal, que perde a sua identidade. Antes, a folha reta, né, que podia ter uma escrita plana e perfeita, ela teve a sua estrutura comprometida. A folha que antes era lisinha, né, e que deixava uma estética perfeita na hora que a gente escrevia, agora ela está toda marcada. A letra, ela fica alterada, fica deformada. E assim acontece, né, com a nossa matriz, à medida que a gente vai recebendo, né, esses traumas, essas deformações. Mas o grande problema é que com a folha toda marcada assim, a nossa leitura vai ficar comprometida. E é isso que acontece com a nossa visão de nós mesmos, do mundo, das pessoas, das relações, nossa visão acerca do próprio Deus, né? É isso que acontece com a nossa forma de enxergar. Muitas vezes a nossa leitura ela vai ficar comprometida por causa desse trauma. E à medida que a gente vai conhecendo a nossa história e vai chegando naqueles lugares, né, que foram marcados, a gente vai esticando a folha e a gente vai tendo uma leitura mais próxima do original, daquilo que nós somos programados, né, do nosso papel, da nossa missão, do nosso propósito. Uma leitura uniforme, completa, íntegra,